Porque se eu também estou atraindo pessoas e relacionamentos com traição, é porque tem alguma coisa no meu sistema que entra em link, em ressonância com o sistema dessa pessoa. Talvez meu pai traía minha mãe e eu nem soubesse. E eu estou, de alguma forma, tentando compensar isso também sem saber. Tá? Aqui eu estou dando exemplos, mas pode ser N exemplos. Ou para pertencer ao mundo das mulheres da minha família, que todas foram traídas, eu só posso ser incluída se eu também atrair o mesmo tipo de homem que trai. Essas percepções, elas vão clarificando muito o nosso olhar e a nossa mente, a nossa consciência. O julgamento, ele automaticamente, ele vai descendo, ele vai baixando se eu consigo ver desta forma. É muito comum a gente achar que os homens traem, justamente por causa dessa parte histórica, né? Já é quase um arquétipo. O homem se seduz, ele vai atrás, é como se ele não pensasse. Mas muita mulher trai, principalmente hoje. E por que que isso acontece tanto? Porque normalmente elas estão querendo compensar, porque a mãe, a avó foi traída, ela ficou sabendo, é como se fosse uma vingança. E nisso, o que ela acaba atraindo para ela? Situações e pessoas que ela também magoa as pessoas, mas também que não estão por acaso lá. Então, vamos pensar que toda situação na nossa vida, seja ela qual for, ela vem para evolução e aprendizado. Falo muito de coragem sempre, que é agir com o coração. Agir com o coração é se trazer para o presente, para o corpo, para perceber o que aquela situação está nos ensinando. E explorar de verdade a nossa história. Porque tem muita coisa na nossa história que a gente nem imagina que exista. E é justamente essa parte inconsciente que faz com que nós continuemos a repetir e repetir coisas que nem sabemos por que estamos repetindo. E a gente fica na dor. E muitas vezes fica no vitimismo, né? Então, existem N dinâmicas que explicam a questão das traições. Tá? Eu vou falar algumas aqui para vocês. Bom, uma das coisas mais comuns nos relacionamentos, tá? E elas estão na sombra, no inconsciente, naquilo que a gente não sabe, é que algo que nos faltou lá atrás, quando éramos crianças, ou que nós trazemos desde o útero, né? A partir do momento que somos concebidos, a gente vai captando e sentindo todas as sensações, sentimentos, emoções da mãe, principalmente, e do pai. Então, se vocês pensarem que se capta tudo isso, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai tender a reagir a tudo aquilo que está dentro dela. Então, fica um vazio, fica uma falta e normalmente, a maior parte das pessoas busca nas relações o preenchimento dessa falta. Esse é um dos motivos mais comuns dos relacionamentos não darem certo. Não só por traição, mas por outras razões. Porque a expectativa é enorme de olhar o outro como aquele que vai fazer tudo aquilo que faltou para mim lá atrás. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é olhar para trás e conhecer e reconhecer a nossa história, aceitando, concordando com ela, para que eu vá ficando cada vez mais inteiro e mais forte para olhar como adulto para uma relação e poder entrar numa relação de construção e de amor. O amor que eu estou falando aqui não é amor-paixão, não, gente. Amor é eu poder me relacionar com o outro com empatia, podendo aceitar o outro como é e deixando que ele me aceite como é e fazendo contratos para que essa relação possa ir crescendo, né? Os contratos hoje nos relacionamentos, eles são muito rasos, as pessoas não conversam, elas não vão à busca do autoconhecimento, da sua história,
Porque se relacionar significa que são duas pessoas, dois sistemas e que a gente vai tendo que ir abrindo mão de muita coisa que vai acontecendo. E abrir mão não é o me anular. Abrir mão é ver o que é possível eu abrir mão para que aquilo cresça um pouco. Claro que não é uma via de mão única, que a gente está falando de troca. Mas troca não significa se ele me der um presente, eu dou um presente. Não significa que é condicional. As coisas vão acontecendo, mas o mais importante é a disposição interna da pessoa a fazer esse relacionamento crescer. E essa disposição interna, ela começa a partir do momento em que eu estou no meu lugar dentro do meu sistema. E este é um processo. Não acontece de uma hora para outra e você tem que buscar. A cada nova situação é momento de olhar o meu sistema e ver o que aconteceu lá que talvez eu nem saiba. Então, às vezes, tua mãe nunca falou uma história de uma avó, de uma bisavó, e quando você se põe disposto a olhar isso, de repente senta para almoçar com a sua mãe e ela te conta uma história que você nunca soube. Nossa, daí clareia tudo. Parece até um quebra-cabeça que tudo entra no seu lugar. Quando entra no seu lugar, daí fica muito mais fácil estar inteira para ver o outro inteiro também. E a disposição a construir e crescer é um caminho totalmente pessoal depois que eu estou no meu lugar. Daí entra o livre-arbítrio. Não é um caminho fácil, mas eu acho que é um caminho que vale a pena. Agora eu vou falar aqui do traidor. Tá? O traidor normalmente ele está deslocado, inconsciente, identificado com algo que ele não sabia o que é. Aqui eu falo da sedução. Então, o que ele faz normalmente? Ele não encontrou alguma coisa lá por alguma carência, por algum vazio, ou porque está repetindo o padrão, e ele acha o tempo todo que ele pode sair, buscar lá fora alguma coisa que está chamando a atenção e que aquele que está aqui vai ficar esperando ele, caso não dê certo aquilo que ele for tentar. Né? É uma atitude muitas vezes infantil e adolescente. Né? Muitas vezes a pessoa que está nessa atitude continua é porque ela ficou também totalmente congelada em alguma coisa da adolescência. Vamos supor que o pai traiu a mãe e ele ficou do lado da mãe, normalmente fica do lado da mãe, que não deixa ele chegar no pai e tomar a força do pai. Só que quando ele vai perceber, ele repetiu aquela situação. Eu atendi um caso no consultório aqui de constelação, não faz muito tempo, de um rapaz que não conhecia o seu pai, ele tinha uma namorada, estava com a namorada há muito tempo, gostava muito, amava essa moça, e de repente ele traiu essa mulher. E ele falava assim, não sei quem é meu pai, também nunca me interessei em saber. Tá? O que a constelação trouxe claro para ele? Que ele precisava tomar força daquele masculino e concordar com aquela história para que ele pudesse fazer diferente. Porque ele não sabia nem por onde andar, ele estava sem a força. Estava com a força, como se ele tivesse cortado na metade. Estava só com a força da mãe, compensando o que foi feito com a mãe. E quando ele foi ver, justamente por não querer ver nada disso, julgava este pai, ele repetiu a história do pai, sem saber muita coisa. Então, qual o caminho? Possivelmente, esse rapaz tem que explorar toda essa história, para ir dentro dele, ir concordando com a história do jeito que foi. Só assim é possível a pessoa ir para o seu lugar e principalmente com a força necessária para entrar no lugar do adulto e estabelecer relações sólidas, saudáveis. Então, se nós pensarmos, todos nós estamos emaranhados de alguma forma com as histórias do passado. Né? Se vocês conhecem alguém sem trabalhar que não esteja, vocês me apresentem, porque é muito difícil. Então, porque se a gente pensar quantas e quantas gerações que vieram desde lá de trás. Então, a gente costuma
olhar a história mais próxima nossa, né? Do pai e da mãe, é claro, é aquela que é mais forte. Mas quanta coisa aconteceu, já nosso pai e nossa mãe já estavam querendo pertencer ao sistema e repetindo os padrões referentes a tudo o que aconteceu lá atrás. E normalmente a pessoa que trai, ela não está enxergando o seu lugar. Ela nem percebe sequer que lugar ela está e não avalia o nível de troca que ela tem nas relações dela. As constelações familiares trazem claramente toda a influência que o transgeracional traz sobre nós e traz à luz isso, tá? E daí a gente percebe, nem sempre as atitudes das pessoas é o livre-arbítrio, né? Porque é o que a gente sempre fala. A escolha é sua. Você escolheu, foi livre-arbítrio, agora você se responsabiliza. Eu não estou dizendo que não tenha que se responsabilizar, mas nem sempre é livre-arbítrio. Às vezes ela tem que fazer este caminho para descobrir por que ela está fazendo isso. Porque nem sempre ela quer, quando ela vai ver, ela já fez. Eu acho que o que eu quis trazer de mais claro para vocês hoje é que a ampliação da consciência e do olhar é fundamental, a exploração da nossa história é fundamental, compreender os emaranhados do meu sistema e poder concordar profundamente com isso para que eu entre no meu lugar é a única forma de eu estar no meu lugar de adulto e pronto para a construção de uma relação saudável, né? E não quer dizer com isso que não vou ter problemas, né? Porque nós somos seres humanos, mas se eu entrar numa relação podendo ver o outro diferente, estabelecer trocas, construir relações de trocas positivas e estabelecer contratos, principalmente. Essa é uma parte que eu acho que as pessoas precisam se atentar, porque às vezes as pessoas estão juntas há 7, 8 anos, já aconteceu em constelações minhas. Tive uma moça que não queria ficar grávida de jeito nenhum, só que ela tinha um casamento, uma relação super boa, aquele trauma tinha a ver com coisas passadas e aquilo nunca foi conversado entre o casal. Então, tem horas que a gente tem que parar para conversar e compreender a história do outro e até onde o outro pode ir, até onde eu posso ir, o que eu posso abrir mão, o que eu não posso. Tá? Porque se ficar no obscuro, isso vai borbulhar durante o relacionamento. Porque tem coisas que são inegociáveis no meu sistema e no sistema do outro aquilo pode ser uma coisa totalmente natural. Se aquilo não for sendo colocado na mesa para ver o que é possível fazer, a relação não vai para frente. Vamos pensar que o relacionamento ele só começa a partir do momento que eu quebro a minha relação com os meus pais no sentido de que agora eu tenho minha família. Isso é muito comum acontecer nos relacionamentos atuais. A pessoa não consegue se desligar da família de origem e se colocando num lugar de precedência naquele momento que é a família dela. Então, às vezes, os relacionamentos demoram muito a começar a crescer por conta das pessoas não entenderem que agora ela está construindo uma família nova. Segundo Bert Hellinger, ele fala muito da consciência leve e da consciência pesada. Então, o que significa isso? Dentro dos valores, costumes e tudo que a gente traz da nossa família, a gente tem inconsciente o desejo de pertencer. Se eu não pertencer, é quase como se eu morresse. Se ficar isso inconsciente, é muito complicado. Então, eu estou de consciência leve quando eu sigo os padrões da minha família. Então, você imagina, eu estou em consciência pesada quando eu não sigo os padrões. Então, duas pessoas se unem, cada um tem a sua consciência leve dentro dos padrões. Por isso que a gente tem que estar em paz, tá? Deixar cada um do nosso sistema no seu lugar para ir para este relacionamento novo e poder construir uma terceira forma, que vai incluir, sim, coisas e forças e habilidades e coisas boas de um sistema e do outro para o crescimento desta nova família que está aparecendo agora. Tá? Então,
E isso depende de muita coisa, né? E eu vou ficar com consciência leve quando eu não julgar e quando eu agradecer e reverenciar tudo do jeito que foi. Porque foi como foi para que se evoluísse, para que algo melhor aconteça lá para frente. Então, se você está numa relação, comece na própria relação a avaliar as trocas que são estabelecidas entre vocês, se vocês estão realmente se olhando. Será que eu estou dando demais? Estou dando em excesso? Será que eu estou recebendo demais? Começando a avaliar essas trocas e avaliar dentro de você, no seu corpo, se isso está leve, se isso está pesado dentro de você, para que você comece essa busca em direção ao que está amarrando. Tá? Não vamos esquecer, cada um individualmente também tem sua própria responsabilidade e suas próprias experiências com seus relacionamentos anteriores para serem limpas, né? Tudo tem que ser incluído sempre. Não se esqueçam disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de tocar o sininho, de se inscrever. E eu estou sempre aqui para qualquer pergunta.